Olá, meu nome é Elzo de Lima Araújo, sou do Nordeste, do Piauí, do estado do Piauí, e eu nasci numa família, num lar destruído. Meu pai batia na gente muito, batia a gente com vara, batia na gente com pneu de bicicleta. Meu pai chegou a atirar na minha irmã. Eu lembro que minha mãe ia na igreja e eu ia com ela também. E quando eu chegava com ela, umas 10 horas da noite, que ela descia no barco, meu pai já estava deitado dentro do mato, escondido. E quando a gente descia do barco, meu pai já batia na minha mãe. Minha mãe naquela situação, mas minha mãe crendo na fé, ia para a igreja, batalhava, fazia seus votos, suas orações. Quantas vezes eu não acordei na madrugada e eu via minha mãe... Desculpe. Eu via minha mãe chorando e essa situação desgraçada ficou marcada na minha vida e eu falei comigo, quando eu crescer eu mato ele. Falei para minha mãe, quando eu crescer, assim que eu crescer eu mato ele, eu acabo com a vida dele e eu acabo com esse sofrimento. Chega dessa situação. E aí eu fui embora de casa. E com uns 14 anos, não tinha documento, não tinha nada, fui morar em Petrolina. Chegando lá em Petrolina, eu não tinha onde trabalhar, não tinha com quem trabalhar, que ninguém dava emprego, não tinha estudo, porque eu tinha estudado, mas não tinha dado crédito aos estudos. Comecei a beber muito, ao ponto de dormir com a garrafa de cachaça do lado. Não era uma garrafa de cerveja, não, era uma garrafa de pinga, de cachaça, de alambique. Eu dormia, acordava de manhã, nem escovava os dentes. Primeira coisa que eu fazia era beber um pouco daquela cachaça para amenizar a minha dor. E aí eu entrei na cocaína, entrei na maconha e aí vim embora para São Paulo. Eu saí do estado do Pernambuco, vim para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, a situação foi pior. Arrumei um emprego na construção civil. E aí eu me afundei mais ainda na cachaça, ao ponto de eu beber 1 litro de cachaça só para poder almoçar na hora do almoço. Eu deixava de almoçar para ir beber cachaça. Aí eu lembrei da oração, das palavras da minha mãe, as mensagens que eu ouvia, às vezes, do bispo Macedo. Via aqui em São Paulo na televisão, onde eu ouvia muito o bispo Jadson na programação da televisão, e aquilo ali foi me despertando uma fé, eu fui vendo que para a minha vida tinha jeito, fui vendo os testemunhos, as pessoas contavam o testemunho, era como se ela estivesse falando da minha vida. E aí eu decidi ir para a Igreja Universal, falei, eu preciso mudar. Participei das reuniões no domingo, na sexta, na quarta-feira, que era muito importante e que é muito importante hoje na minha vida. Eu me entreguei, me batizei nas águas. Eu lembro que eu não sabia ler, não sabia escrever e tudo que o pastor falava, eu observava muito. Eu lembro que quando ele abria a boca, eu ficava assim, regalava meus olhos, porque quando ele terminava de falar, aquelas palavras que ele falava, eu me alimentava. Eu lembro que eu ia trabalhar no trem, eu pegava 2 trens e 4 ônibus para chegar no trabalho. E eu ia ouvindo a mensagem do bispo Macedo, eu ia conectado com Deus, eu ia conectado no que ele falava. Como eu não sabia ler, então eu ouvia tudo que era falado, que era ensinado, tudo que o bispo ensinava, para mim eu levava ao pé da letra, ao pé da risca, e assim eu fui buscando. Quando foi um dia, num domingo, 9h30 da manhã, eu lembro até hoje, me perdoe, mas para mim até hoje é muito forte, porque eu lembro até hoje que o pastor falou assim, vem aqui na frente você que quer ser cheio do Espírito Santo, e eu fui lá na frente. E eu, chegando lá na frente, eu falei para Deus assim, Senhor, Tu és a minha única esperança, a minha única saída. Eu lembro até da música, que a música falava como uma folha seca e arrastada pelo vento. E assim, é como se eu fosse um saco de lixo e aquele morador de rua carregasse aquele saco, e aquele saco era eu. E eu falei, Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Me tira dessa situação, dessa vergonha, dessa humilhação. Eu não tenho o Teu Espírito, eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou liberto, eu estou livre. Eu sei que eu estou liberto, eu sei que eu estou livre, porque eu criei nojo da bebida, nojo do cigarro, nojo da cachaça, da prostituição, eu criei nojo. Mas eu falei, Deus, o que adianta? Eu estou aqui, não te conheço, eu quero morrer te servindo, eu quero dar tudo de mim para o Senhor. E aí,
o Espírito Santo veio sobre a minha vida e me possuiu. E foi uma alegria imensa, foi uma felicidade imensa. Se eu pudesse, eu subiria naquele púlpito, naquele altar, e explicava melhor para as pessoas o que era o Espírito Santo, quem era o Espírito Santo, o que ele é capaz de fazer, porque ele arrancou tudo de mim, tudo. Quando ele veio sobre a minha vida, mudou tudo, foi tudo diferente. Eu vi que eu seria um novo homem, uma nova pessoa, porque saiu de minha tristeza, saiu a angústia, saiu o sofrimento, o rancor, a raiva, a vontade de matar o meu pai, já não tinha mais. Eu lembro que eu liguei para ele e falei: meu pai, eu te amo, eu estou indo na igreja universal, eu conheci a Deus. E eu quero que o Senhor conheça a Deus, porque o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida do Senhor. E ele veio a falecer faz uns 2 meses. E fazia 12 anos que eu não via ele. Mas aquilo ali não me abalou. Eu levantei a cabeça, eu lembro que eu levantei a cabeça e falei: Espírito Santo, o Senhor não morre. O Senhor nunca morre. E o Senhor habita dentro de mim. E o Senhor é meu Pai. Hoje eu sou feliz. Casei, eu pedia para Deus muito uma esposa. Eu lembro que eu pedia para Deus, Deus me deu uma esposa. Eu não quero arrumar uma esposa. Eu não quero que o Elzo ache uma esposa. Mas eu quero que o Senhor me dê uma esposa. Comecei na terapia do amor. Comecei a participar da terapia do amor, porque é muito importante, porque eu precisava tratar do meu coração. Então, tudo que era falado, eu ouvia. O pastor falava, eu obedecia. E aí, depois de alguns meses, eu lembro que eu conheci a minha esposa. Então, hoje eu estou feliz, hoje eu trabalho por conta, eu tenho uma empresa, hoje eu mesmo faço meu salário, eu mesmo, enfim, hoje eu vivo uma vida maravilhosamente bem. Hoje, graças a Deus, eu estou salvo. Hoje eu estou livre. O Espírito Santo, para mim, é a minha vida. Eu não tinha vida. Ele me deu vida. Ele transformou a minha vida, o meu viver, o meu ser. Ele mudou tudo. Então, se eu tenho saúde, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho uma esposa, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho uma empresa, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho paz, o Espírito Santo me deu. Se eu sou liberto, o Espírito Santo me libertou. Então, se eu aprendi a ler e escrever, que eu não sabia. E eu não aprendi a ler e escrever porque eu fui na escola, não. Eu aprendi a ler e escrever lendo a Bíblia. Eu lembro que eu não acreditei. Eu estava sentado na cama e minha esposa chegou e olhou para mim. Eu falei para ela com toda alegria que eu estou lendo a Bíblia, eu aprendi a ler. Ela falou: como? Eu falei: aprendi. Fiz uma oração, Deus abriu o meu entendimento e eu aprendi a ler. Então o Espírito Santo para mim é tudo. Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo ao Espírito Santo.